Não permita que o seu sucesso de ontem vire a sua estagnação de hoje. É muito comum que a gente fique um pouco emocionado e um tanto quanto gratificado demais, uma vez que a gente recebe algo de bom, que a gente recebe uma notícia, que a gente recebe dinheiro além do esperado, que a gente consegue conquistar algo que por muito tempo a gente almejou e que de certa forma depois disso a gente talvez caia na preguiça, caia na tendência de deixar as coisas um pouco de lado, caia na tendência de descansar um pouco além do que realmente se deveria e esquecer-se que para se manter no topo é necessário continuar. É necessário continuar trabalhando, é necessário continuar se dedicando, é necessário continuar estudando, continuar se expondo e continuar agindo, produzindo. E o ser humano, já de forma geral, tem uma facilidade muito grande em cair nesse abismo, em se permitir ser feliz, seja lá o que isso queira dizer para muitas pessoas. Quando o cansaço da semana bate, quando você não está muito feliz com a sua rotina e quando chega finalmente ali o 1 ou 2 dias de folga que você talvez tenha e que você se anestesie de todas as maneiras possíveis quando esses dias cheguem. Ou às vezes que nem você espera esse dia chegar, mas que num dia qualquer, como qualquer outro, um dia de produtividade, você se dá o luxo e você acha que merece, né? Se dá um agrado de certa forma. E aí que a maior parte das pessoas erra, aí que a maior parte das pessoas se engana. É aí que a maior parte das pessoas acaba se deixando levar e não consegue manter uma constância bacana, seja lá no que estiver fazendo, seja nos resultados bacaninhas que se conquistou talvez ali na academia, seja no aprendizado de uma língua, quando você consegue formar uma frase inteira em inglês e você se dá por mega satisfeito por conta disso, seja no trabalho, por ter recebido uma promoção, na qual muitas vezes você até acaba gastando mais do que realmente acabou ganhando a mais também, e simplesmente por emoção, por não se dar conta que você foi tomado pela euforia momentânea. E nós temos sempre que lembrar que nós não somos 100% o que sentimos e nem o que pensamos. Essa maquininha aqui é responsável por isso e nós somos a consciência a qual observa essas emoções, a qual observa esses sentimentos, a qual observa esses pensamentos e a qual avalia quais emoções são seguras de se sentir realmente e quais não são. Quais pensamentos são bacanas de a gente alimentar e quais não são. Porque, principalmente, se nós borderlines, pessoas altamente sensíveis, não podemos levar em consideração como parâmetro o que nós sentimos, ou muitas vezes nem o que nós pensamos, porque nós tendemos à mania, nós tendemos à perseguição, nós tendemos à paranoia, muitas vezes, a gente precisa sempre estar se julgando e a gente precisa estar sempre se avaliando para verificar em terceira pessoa, olhando numa perspectiva como se você fosse outro alguém, se aquilo de fato corresponde ou não com a realidade. Porque existem muitos momentos os quais a gente vai se achar o dono do mundo, a gente vai achar que não precisa de ninguém, a gente vai desdenhar as pessoas as quais nós mais amamos, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece, principalmente para quem não tem o diagnóstico ainda, e acaba se tornando um ciclo de repetição até que a pessoa saiba que, independente da euforia dela, independente de como ela está se sentindo naquele dia, independente dos pensamentos de perseguição ou de obsessão que ela tem ou não naquele dia, ela não vai levar tudo em consideração, o que ela sente, o que ela pensa. Ela vai, a médio e longo prazo, avaliar as situações, para avaliar se de fato o que nós estamos sentindo, de fato, condiz com a realidade. Ou se não é só mais um estado de mania, se não é só mais um estado de perseguição, se não é só mais uma posição de vítima a qual nós estejamos nos colocando, ou nesse caso, uma posição de megalomania, a qual a gente se coloca em um patamar onde muitas vezes nós não correspondemos àquilo, a realidade não corresponde àquilo, e a qual nós acabamos, como sempre, nos sabotando. E eu digo isso porque quando a gente fica muito feliz, qualquer pessoa já tende a descansar um pouco mais, a achar que de fato
merece determinadas coisas, merece determinados presentes, merece determinadas folgas. E nem sempre, de novo, isso condiz com a realidade, nem sempre aquilo realmente é tudo isso. E, poxa, infelizmente a gente não consegue se avaliar em boa parte das situações. E não que a gente precise do outro para avaliar sempre o que nós deixamos ou não de merecer, o que nós vamos ou não fazer, quando nós vamos ou não descansar. Mas que se a gente não tiver uma atenção especial quanto a isso, infelizmente, boa parte das vezes, não digo todas, mas boa parte, vamos colocar aí, metade, 30%, a gente tende a se sabotar, a gente tende a, infelizmente, descansar quando a gente não pode descansar, quando a gente precisa ali, né, correr com determinada tarefa. Ou então mesmo quando a gente decide sair comprando tudo como se a gente estivesse com a conta bancária ali explodindo, quando na verdade não, é só o seu sentimento que diz respeito àquilo e não ao que de fato você poderia gastar a mais. Não nessa fase, seria bacana às vezes ter uma reserva. E não sendo pessimista, mas de novo, é se deparar com a realidade, se deparar com a sua realidade financeira, se deparar com a sua realidade de disponibilidade de tempo e se deparar com a sua realidade do quanto você é ou não produtivo. Então não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar pelo estado de euforia, pelo estado de mania. Quando for comprar alguma coisa, pense 1, 2, 3, 4 dias antes de comprar, para de fato determinar se aquilo realmente tem certa serventia para você, ou se não, se era simplesmente um mero luxo, um luxo muitas vezes o qual você nem queria tanto assim, você nem fazia tanta questão assim daquilo, mas que você acabou se prejudicando por comprá-lo em um estado de euforia, em um estado de mania. E isso tende a acontecer em pequena escala, como em grande escala. Eu já cheguei a gastar, a torrar toda a grana que eu tinha na conta bancária, simplesmente em um fim de semana no qual eu me senti ali o dono do mundo, né? Eu me senti com uma megalomania fora do normal. Eu me senti assim, o cara mais rico do mundo e mais merecedor do mundo. E não que eu não fosse o cara mais merecedor do mundo, mas o mais rico do mundo, com certeza não. E eu simplesmente zerei as economias de meses, de anos na realidade, em um único fim de semana, querendo e comprando tudo o que eu queria por um mero e simples estado de mania. Mas como eu disse, existem decisões também no qual o longo prazo também é prejudicado. Eu já tive casos de amigo borderline meu que passou um ano inteiro sem trabalhar, porque se deu ali um ano sabático, não podia, de certa forma, né, tirar esse ano sabático, mas na concepção dele, por ter trabalhado 3, 4 anos seguidos, ele merecia, e ele torrou toda a grana que ele tinha para construir a casa dele, para comprar o terreno da casa dele, porque ele achou que merecia. Claro que depois desse ano, torrando todo o dinheiro que ele acumulou nesse meio tempo, veio a depressão, pelo que ele deixou para trás o tanto de tempo que na concepção dele ele perdeu por conta disso. E é muito triste, né? É muito triste porque, de novo, às vezes não é um episódio curto, às vezes são horas, às vezes são dias. No caso dele, foi um ano inteiro vivendo baseado e pautado na fantasia, vivendo com uma situação que não condizia nem um pouco com a realidade dele, infelizmente, e a qual não dá para voltar atrás, não tem como. E aí está a importância, de novo, de nós nos olharmos em terceira pessoa, de a gente se enxergar de um ponto de vista o qual a gente talvez não tenha tido. Por isso também a importância do acompanhamento profissional, para que o profissional que conhece muito mais da nossa vida e muito mais intimamente do que outras pessoas do nosso convívio, consiga nos situar a respeito da realidade, coisa que muitas vezes a gente não consegue fazer por conta própria. E não que você vá decidir e colocar na mão de uma pessoa, no caso do profissional, todas as escolhas da sua vida, mas ali você consegue identificar padrões de repetição, às vezes que sozinho você não conseguiria, que você nunca se deu conta que você repete isso de tempos em tempos.
Simplesmente, de novo, por não se ver em terceira pessoa, mas por você estar imerso na situação, por você estar vivendo, vivenciando realmente, né, aquele comportamento, aquele padrão de repetição no qual o nosso cérebro se baseou, no qual o nosso cérebro se organizou e que por isso nós tomamos como normal e como natural, porque é a única maneira até então que a gente sabe existir. É da única maneira então a qual a gente sabe sentir, que a gente sabe pensar, por vezes muito feliz, muito alegre, por vezes um tanto quanto depressivo, um tanto quanto para baixo, mesmo que sem razão aparente, vezes um tanto quanto apático em relação a determinadas situações, as quais normalmente a gente fica feliz, mas que por algum motivo naquele dia não estão te fazendo mais, te satisfazendo mais como normalmente satisfazem. Nós somos assim, nós nascemos assim, e isso não vai mudar. Então que a gente sempre esteja se vigiando, que a gente sempre esteja se avaliando e necessariamente que a gente sempre esteja com o acompanhamento profissional para que a gente evite ao máximo possível qualquer ciclo de repetição, qualquer comportamento ao qual, a médio e longo prazo principalmente, seja prejudicial para a nossa vida. Então, toda vez que a euforia bater, que a vontade de comprar algo bater, que a sensação de conquista e de merecimento de alguma coisa, por conta de algum aumento, por conta de alguma gratificação, algo bacana que te aconteceu na vida, não deixe com que isso te estagne no lugar ou que você pense que por conta disso você pode ficar parado. E não que você não possa descansar, mas você entendeu o que eu quis dizer. Não se sabote.